seja muito bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você com tanto carinho, com tanta doçura, compartilhando seu conhecimento aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. É um prazer estar aqui e é um prazer poder falar com as irmãs, com tantas mulheres e poder compartilhar, né? Porque eu sou muito dessa opinião que as mulheres têm que apoiar mulheres, né? Isso é muito importante para que todas nós possamos crescer e nos desenvolver. Perfeito, é esse justamente o propósito do nosso evento, né? Se tornar um elo de conexão de mulheres fantásticas que vão realmente transformar o mundo num lugar muito melhor para todo mundo viver, né? Não é só para as mulheres viver, né? É para as mulheres, para os homens das nossas vidas e para todo mundo poder viver muito feliz, né? Exatamente, porque para as mulheres estarem bem, o mundo precisa estar bem. Assim como para os homens estarem bem, as mulheres também vão precisar estar bem. Todos nós precisamos, né? Perfeito, muito bom. Se você quiser compartilhar, então, a sua tela conosco, Claudinha, agora a palavra é sua. Ok, muito bem. Eu vou falar hoje do despertando a sua razão de ser, né? Que é o propósito. E por que eu escolhi falar desse jeito, despertando a sua razão de ser, em vez de falar a propósito de maneira tão direta? Porque existem palavras que elas vão sendo usadas, e elas acabam perdendo um pouco do sentido. Então, o propósito hoje em dia já está sendo confundido com objetivo, finalidade, uma série de coisas. Então, o que eu quero falar é do propósito enquanto razão de ser, né? E por isso trazer dessa forma, despertando a sua razão de ser. Então, quem sou eu? Eu sou a mãe da Bia e da Olivia, eu sou esposa do Marcelo, casada há 25 anos, sou coach com mais de 22 mil horas de voo, eu sou consultora e consteladora já há mais de 10 anos, eu escrevo no Estadão, tem um blog que chama Lentes de Decisão, onde eu faço muitas provocações para abrir a cabeça das pessoas, para trazer clareza. E o meu Ikigai, né, a minha razão de ser é trazer integração, porque eu acho que a gente tem que sempre buscar olhar o todo, e lucidez para pessoas e para empresas, né? Então, ter clareza para mim realmente é muito importante. Bom, então, vamos falar sobre propósito, né? Quando a gente fala o meu Ikigai, o que significa o meu Ikigai? É o meu propósito? Exatamente. O meu Ikigai significa qual é a minha razão de ser, qual é a energia que eu levo para o mundo, como eu faço as coisas. Entendi. Tá? Então, o Ikigai, ele tem a ver com essa energia, é o como eu realizo as coisas, das pequenas até as enormes, tá? Bom, então vamos aproveitar essa sua pergunta para falar o que é o propósito na compreensão dos japoneses, porque o Ikigai é um conceito lá do Japão, lá de Okinawa. Então, para os japoneses, o propósito, ele vai ter a ver com algumas dimensões importantes. A primeira, envolve mente e corpo. Então, ter um propósito não é ficar aqui, não é só ter ideias maravilhosas, né? Tem que incorporar. Incorporar significa trazer para o corpo, trazer para a ação. A outra coisa importante é que o propósito também tem a ver com viver uma vida longa com bem-estar. Então, assim, não vale a pena viver uma vida longa se eu não estiver bem, se meu corpo não estiver bem. Outro pilar importante é estar a serviço do mundo, né? Então, eu faço parte de um todo maior. Eu faço parte de uma comunidade, eu tenho outras pessoas, eu não vou olhar só para mim, só para o meu bem-estar, eu vou olhar também para o bem-estar das pessoas e ter o sentimento de comunidade. Então, quantas vezes nos ajuda mesmo a gente saber que nós temos outras pessoas com a gente que vão enfrentar a situação juntos. Uma das coisas, né, se é que dá para dizer que esse momento de pandemia tem algo positivo, mas uma das coisas que a pandemia tem despertado é o nosso senso de comunidade.
é o olhar para o outro, é o olhar para todos, né? Então, o propósito é o nosso ímpeto para agir, é a energia que a gente vai colocar nas coisas que a gente faz, é o como a gente faz. E normalmente, principalmente quando a gente é próximo de alguém, a gente sabe quando foi aquela pessoa que fez a coisa, porque aquilo ali tem o jeitinho dela, a carinha dela, né? Tem uma identidade ali, tem uma assinatura, e é isso que é o Ikigai, tá? E as pessoas têm que acreditar. Então, tem que ser algo que vem de dentro, não é algo que alguém vai me dizer o que é. Eu é que vou chegar dentro de mim a encontrar e estar mais próxima, mais consciente do meu Ikigai. Bom, então, o que é o Ikigai? Ele significa a felicidade de estar sempre ocupado, e ocupado aqui é diferente de atarefado, não é assim, sabe, tá atabalhoado, cheio de coisa para fazer, fazendo sem pensar, mas é o estar sempre ocupado no sentido de eu tenho ação no mundo, eu tenho as coisas que eu faço, né? Eu cultivo as coisas, razão de ser e arte de viver. Aqui vocês têm a mandala do Ikigai, que eu acho muito bacana, porque o Ikigai é onde as 4 esferas vão se encontrar, né? Onde aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu sou bom em fazer, aquilo que eu poderia ser pago para fazer e o que o mundo precisa, essas 4 esferas se encontram. Então, é desse encontro onde eu vejo coisas parecidas, né, que são comuns a cada uma dessas esferas, que eu chego nesse propósito, nesse Ikigai. Bom, por que longevidade tem a ver com propósito? Porque uma vida longa, ela vale a pena quando tem qualidade de vida. Isso é uma coisa importante para todos nós. Então, aqui tem algumas coisas que a gente precisa se preocupar ou se ocupar, né? Dieta. Como é que eu estou me alimentando? Então, aqui a dieta não é uma questão estética, mas é uma questão de como é que eu estou nutrindo a minha vida? Como é que eu estou me nutrindo para chegar a 100 anos, vamos dizer, né? Tem a questão do exercício físico e mental, e aí o exercício físico é interessante porque aqui os japoneses falam de fazer exercícios físicos moderados. Por quê? Porque quem vive, por exemplo, uma vida longa de 80, 100 anos, precisa chegar aos 80, aos 100 anos com os joelhos bons, com os cotovelos bons, né, sem dor nas juntas. Então, fazer aquele exercício muito exigente do corpo, de alto impacto, não é o que eles recomendam. Eles recomendam um exercício físico moderado. Então, eles falam, né, para mexer com os dedinhos, fazer coisas, andar, né, enfim, todas essas coisas que são moderadas. E o mental. Sempre abre um espaço na sua vida para aprender alguma coisa nova. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem 2 mecanismos muito diferentes e que por vezes podem ser antagônicos. A primeira coisa é, o nosso cérebro cria padrões. Então a gente aprende, aquilo vira um padrão, piloto automático, e eu não preciso mais pensar para fazer. Agora, se eu faço isso, significa que eu não estou mais aprendendo. E é importante que eu tenha alguns pilotos automáticos, porque eu não posso aprender a andar todo dia, aprender a falar todo dia, tem coisa que tem que ser automática, e é sempre importante eu dar um espaço para o meu cérebro aprender coisas novas, né? E é o aprendizado que vai levar à inovação na minha vida, na minha carreira, nas minhas relações, né? E também vai me ajudar a ter respostas rápidas quando as situações mudam. Se eu sou sempre ali a mesma resposta, se a situação mudar, eu posso não saber o que fazer. Bom, depois, faltou o sentido aqui, está com a letra trocada. A gente precisa ter uma atitude positiva e ter consciência emocional. Então, não se trata de buscar a felicidade a qualquer preço, e é só felicidade, só alegria, mas a gente precisa ter essa atitude positiva. Chegamos até aqui,
o que nós tivemos até aqui, o que nós vivemos até aqui, foi suficiente para nos trazer até aqui. Então, é uma outra atitude, né? Que é positiva, que é pensar, eu estou aqui. Então, a minha história, tudo que eu trago, valeu a pena, me trouxe até aqui. E a consciência emocional. Então, qual é a emoção que eu estou sentindo? O que essa situação me desperta? E aí, conversar, gerir essas emoções, né? Normalmente, o que a gente faz é colocar embaixo do tapete algumas emoções, principalmente se elas forem negativas, né? Mas elas podem trazer informações importantes, né? E laços sociais fortes. Os laços sociais fortes, eles são muito importantes, porque nós somos seres de comunidade, né? Nós gostamos de família, dos amigos, nós gostamos de fazer parte do time de futebol, a turma do colégio, o pessoal do trabalho. Então, nós temos esse senso de pertencimento, de comunidade muito forte. Então, nutri-los é muito importante. Se a humanidade chegou até aqui, é porque nós colaboramos. Então, nós somos seres de colaboração, né? Bom, então, um pouco aqui. Quais são os 3 pilares importantes aqui da filosofia Ikigai? Primeiro, ter valores fortes, né? Ter a motivação de servir e autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento, ele é o que vai ajudar no meu próprio desenvolvimento. E sempre vai me ajudar a ter a resposta mais adequada que eu consigo diante do meu contexto, da minha situação. Então, aqui estão 10 pontos super importantes, né? E o primeiro deles é: fique ativo, não se aposente, né? Acho que hoje em dia as pessoas até se aposentam menos, mas era comum um tempo atrás se ouvir, né, da pessoa que se aposentou e aí foi ficando deprimida, foi ficando em casa, e aí adoece, e aí as coisas se complicam, né? Então, esse não se aposentar faz parte de se manter ativo, de manter a mente funcionando. Pode ser que você não trabalhe mais ganhando dinheiro, mas você pode fazer alguma outra coisa, desenvolver algum hobby que te coloque em movimento, que faça você aprender, né, e que seja bacana. Então, eu vou dar um exemplo. O meu marido, ele é médico, mas como nós dois já estamos entrando numa fase de menos atividade profissional, ele já está pensando, nossa, acho que eu vou fazer um curso de eletrônica, ou eu vou fazer direito. Então, essa vontade de fazer coisas diferentes, de explorar coisas diferentes é importante, em qualquer idade, e principalmente quando a gente está na terceira idade. Vá devagar. E aqui, de novo, é a coisa do ser moderado. Por quê? Porque as situações de extrema intensidade, elas geram um desgaste muito maior. Então, se a gente pensa em longevidade, em viver 100 anos, é melhor a gente ir devagar, ir saboreando, né? E também fazendo exercício físico e esforços moderados, né? Isso acaba sendo bastante importante. As próximas 2 dicas são também importantes, e eu vá devagar na comida, né? A questão da dieta, de não encher o estômago. E esse número 4 é um dos meus favoritos. Entre em forma para seu próximo aniversário, né? Então, isso traz a coisa dos ciclos, traz a questão do amor próprio, porque eu estou falando do meu aniversário, né? Então, acho que é uma forma bacana de pensar, né? Como que eu posso garantir que eu vou chegar no meu próximo aniversário em forma, na minha melhor versão, sendo a melhor pessoa que eu posso ser? Depois, acerque-se de bons amigos, e essa é uma parte fundamental, porque os amigos são como a família que a gente escolhe, né? Sorria. Então, buscar
mostrar essa alegria, essa compaixão através do sorriso também é importante, né? Reconecte-se com a natureza. Isso também a gente escuta muito falar da vitamina V, né? Do verde, e o quanto o tom do verde, o estar na natureza realmente é importante. Nós temos o nosso lado do corpo, né? Da conexão com a natureza, que nós perdemos muito, né? Principalmente para aqueles que moram em cidades grandes e têm o dia a dia entrando de caixinha em caixinha, né? Chega em casa, daí vai para o carro, enfim. Então, o estar na natureza nos conecta de uma forma bastante diferente. E agradecer. Então, a gratidão é muito importante, eu vou falar mais dela um pouco para frente, porque a gratidão cria também um sentimento, cria um estado mental muito diferente, né? Do que se eu estou preocupada, ou se eu estou achando que as coisas estão erradas, que não vai dar certo, se eu sou pessimista. Então, o agradecer, ele vai trazer coisas incríveis. E tem uma prática que eu acho muito bonita, que também vem do Japão, que é o potinho da gratidão, né? E é um excelente exercício para a gente se lembrar de agradecer e para a gente parar e olhar hoje, o que aconteceram? Quais são as 3 coisas que eu posso agradecer hoje, né? E aí, muitas vezes, você teve um dia terrível, né? Então, furou o pneu do carro, atrasou na reunião, o slide não abriu, e aí você pensa, nossa, acho que eu não tenho nada para agradecer hoje. E, de repente, você olha e fala, puxa, eu tive ajuda da amiga para abrir o slide de um jeito diferente. Eu aprendi mais uma coisa hoje. E aí eu consigo olhar a situação de uma nova perspectiva e eu consigo ter gratidão, eu consigo ver outros lados da mesma situação. Viver o momento. Então, isso é importante porque na nossa cultura nós vivemos sempre para frente. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, é muito importante, sim, ter planos, projetos, sonhos. É super importante. Mas, se eu não aproveito o caminho, se eu não celebro, e viver o momento é celebrar, né? Se eu não celebro, eu só fico andando de insatisfação para insatisfação. E aí eu sempre vou ficar com a sensação de que a minha vida, aquilo que eu estou fazendo, não é suficiente. Nunca é bom o bastante, nunca é suficiente. Então, acho que a dica que eu deixo para viver o momento é sempre olhar, agradecer e falar, isso aqui tá bom para o momento, né? E para o momento significa que eu estou satisfeito, que eu aceito o que eu tenho agora. Isso não significa que eu não possa querer mais ou que eu não possa querer outra coisa um pouco mais para frente. E viver o seu Ikigai. Então, eu, por exemplo, falei que o meu Ikigai é trazer integração e clareza, lucidez. E então, assim, não se trata de estabelecer, nossa, eu vou escrever um livro sobre isso, mas é no meu dia a dia, nas pequenas coisas. Então, como é que eu trago clareza aqui, agora, com vocês? Como eu posso integrar os meus conhecimentos e trazer mais do que só o que está ali no Ikigai? Será que eu posso trazer outras coisas que eu bebi de outras fontes e oferecer também? Então, seguir o Ikigai, ele pode ser feito a todo momento. E essa é a grande magia, porque se eu estabelecer, não, quando acontecer isso, daí sim eu vou me sentir realizado, aí sim eu vou ter feito, tudo bem, mas e o dia a dia? E a jornada até chegar lá? E se por acaso eu não conseguir chegar lá? Então, viver o tempo todo a partir do Ikigai é uma prática extremamente importante, extremamente recompensadora, porque minha vida tem sentido o tempo todo, né? Por quê? Porque eu vivo o meu propósito nas pequenas coisas. Bom, então, como eu falei, a gratidão, né, a satisfação são sentimentos extremamente importantes
Porque a felicidade e a satisfação, elas vêm de sentir essa gratidão, né? Elas vêm a partir disso. E também o sentido, né? Essa atitude positiva, né? E ter um desafio na vida, algo que eu quero realmente atingir, são coisas que vão trazer bastante significado, bastante preenchimento. E aqui eu uso tudo. Eu uso o meu estado mental, eu uso o meu corpo, porque eu vou sair no mundo, eu vou fazer coisas, eu vou me colocar, né? E também o sentido, que está conectado com o nosso espírito. E a grande coisa do Ikigai, de viver a partir do Ikigai, né, é que a gente pode desenvolver a nossa intenção. Então, a intenção, ela está ligada com o nosso sentido da vida, está ligada também com a ação. Então, como é que eu faço as coisas, a resiliência, né? E a resiliência, ela vem quando a gente enfrenta um desafio possível e, principalmente, quando a gente consegue colocar as nossas habilidades, consegue vencer esses obstáculos. E isso só é possível se eu tenho uma intenção forte, porque eu estou muito alinhada com aquilo que é importante para mim, né? Então, essas são também as 4 bases do Ikigai e que ajudam muito a gente a atingir a felicidade, a satisfação e fazer sentido da vida, né? Então, como aplicar? Primeira coisa é encontrar um flow nas atividades que escolheu fazer. O que é flow? Sabe aquela sensação que você pode fazer coisas por horas e você não cansa? Então, o flow é isso. É aquele momento que eu pareço que sou uma com aquilo que eu estou fazendo. É muito comum a gente ver isso, por exemplo, no esporte. Você olhar alguém, um jogador de tênis, ele parece um com a raquete, com a bolinha, né? Você não consegue separar uma coisa da outra. Ou, por exemplo, um pianista durante um concerto, né? A gente vê uma coisa, vira tudo um bloco. Ele, o que ele está fazendo, o piano, a música, o sentimento que transmite. Então, isso é estar no flow. E aí é legal começar a se perguntar, né? Quais são os momentos do meu dia onde eu estou assim? Então, em vez da gente pensar, isso aqui vai me deixar no flow, e daí ir lá fazer, porque aí eu não estou no flow, eu fico pensando, tô ou não estou no flow, tô ou não estou no flow. É fazer o oposto, é descobrir em que momentos do dia eu fico ali horas, ou, sabe, nem vi o tempo passar, né? Comer de maneira consciente e equilibrada, né? Então, isso também é importante para o corpo. Os exercícios de baixa intensidade, não desistir quando as dificuldades surgem. E isso é um misto de persistência e resiliência, né? Então, a resiliência, ela é bem importante. Não se preocupar. Então, o se preocupar é assim, aquilo que te preocupa, você consegue resolver? Se você consegue resolver, você não precisa se preocupar. Se você não consegue resolver, não vai adiantar você se preocupar. Então, a preocupação, ela ocupa um lugar que muitas vezes nos impede de olhar a situação de um outro lado e nos perguntar o que eu posso fazer aqui, né? Cultivar bons hábitos, e aí bons hábitos são tanto pessoais, cuidar do que eu penso, cuidar do que eu faço, cuidar com quem eu estou, como eu estou com essas pessoas, como é que eu cuido do meu corpo, né? Nutra as amizades diariamente. Então, isso também é importante. E hoje nós temos rotinas muito intensas e muitas vezes a gente não para conversar com uma pessoa que é importante para a gente. A gente pode passar, às vezes, anos sem
telefonar, ou sem fazer, hoje em dia é vídeo, né? Ou sem fazer um vídeo com uma pessoa que é importante. Então, nutra as amizades, porque nutrindo as amizades, elas também te nutrem. E seja otimista, né? E, de novo, para mim, o ser otimista é se conectar com a ação de que, puxa, eu estou aqui. Então, provavelmente, as coisas deram mais certo do que errado, mesmo que tenha muita coisa dado errado. Então, assim, eu tive suficiente, eu tenho suficiente, né? Bom, quais são os pilares, né? A gente já falou um pouco da resiliência, e tem um ditado que eu acho bem bacana, que fala: caia 7 vezes, levante-se 8. E aí é a capacidade de se manter focado nas coisas importantes da vida. Então, a resiliência não é aguentar qualquer coisa a qualquer preço. Isso não vai te gerar resiliência, isso vai gerar burnout. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Certa vez também eu estava fazendo um workshop, e uma pessoa, quando eu estava explicando sobre resiliência, ela falou: poxa, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado como fala disso, não? Imagina você falar isso numa empresa e a pessoa pensa: nossa, agora além de toda essa carga, eu também vou ter que ser resiliente. Então, o resiliente não é exatamente isso, né? Não é a gente aguentar tudo a qualquer custo. O resiliente é a nossa capacidade de saber: isso importa. E para isso, eu vou talvez sacrificar alguma coisa, eu vou além do que eu iria normalmente, eu vou fazer algo adicional. Então, a resiliência se revela aí, quando as coisas realmente importam. E essa seletividade é importante. E aceitar a impermanência das coisas. Por que isso tem a ver com a resiliência? E aí eu vou trazer a história do rei que recebeu de um sábio um livro. E o sábio disse para ele: esse livro aqui, ele traz muita sabedoria, e abra a primeira página no momento que você estiver passando por uma grande dificuldade, quando você achar que está tudo perdido, quando achar que não tem mais solução, abra o livro na primeira página. E quando você estiver celebrando, tiver tudo ótimo, for tudo maravilhoso, abra a última página. E aí o rei guardou esse livro, levava com ele para os lugares para onde fosse. E certa vez ele estava numa batalha, e muitos soldados dele ali machucados, feridos, mortos, e ele com aquela, olhando desesperado, achando que ia perder a batalha. Ele lembrou do livro do sábio, abriu e leu: isto passará. E ele guardou o livro, a batalha continuou, em um dado momento a batalha terminou, eles conseguiram, voltar para o castelo, e aos poucos se recuperaram, foi passando o tempo, e chegou um período que o reino de novo estava vibrante, as coisas estavam indo muito bem, e ele resolveu que ia dar uma festa para celebrar aquele momento incrível, do reino dele. E ele lembrou de novo do livro que o sábio havia presenteado, e no livro ele abriu ali na última página e estava escrito: isso também passará. E essa sabedoria dos ciclos da vida, de que as coisas não são permanentes, é muito importante. Isso nos ajuda também a sermos resilientes, porque se eu imagino que algo não vai acabar, em algum momento eu não vou ter energia para lidar com aquilo que está acontecendo, né? O segundo conceito é o wabi-sabi. Eu não sei se vocês já viram. O wabi-sabi é uma forma que os japoneses usam para consertar, para restaurar, por exemplo, porcelanas ou cerâmica quando elas quebram. E eles fazem isso juntando as partes com um fio de ouro. Então, você fica ali com a porcelana e um fio de ouro ali no lugar
onde foi quebrado, né? E por que usar o fio de ouro? O fio de ouro aqui significa que aquela situação, aquela quebra, aquela rachadura vale ouro. Ali foi uma oportunidade, ali foi um momento de superação, algum momento realmente de quebra e que merece ser honrado, e por isso o fio de ouro, né? Lembra também a beleza das coisas mutáveis, porque qualquer momento pode quebrar, algo pode acontecer, e na natureza e no mundo as coisas não são perfeitas, então ajuda a gente a lidar com as nossas próprias expectativas, né? E também nos ajuda de novo na presença. Esse momento existe apenas agora. Aqui não vai acontecer de novo. Então, é melhor eu estar presente. E apreciar a beleza da imperfeição, né? Isso quer dizer que a gente tem que aproveitar os momentos como eles são, uma espécie de uma aceitação de que o que está acontecendo é o melhor que pode acontecer. E tem um conceito que é o antifrágil, né? Que ele vai para além da resiliência. O antifrágil, o resiliente é assim, como é que eu continuo funcionando apesar dos problemas, das adversidades. O antifrágil é como é que eu posso criar, me reinventar, crescer por conta das dificuldades. Então, assim, vai realmente numa diferença. Então, a primeira coisa é a gente criar redundâncias. Por exemplo, vamos dizer que eu sou uma mulher que vive muito para a família. Então, eu me dedico ali, procuro fazer sempre o melhor ambiente, né, para o marido, para os filhos, estou sempre ali super dedicada. E, em um dado momento, os filhos saem de casa. A gente já conhece essa história da síndrome do ninho vazio. O que acontece? Ali eu tenho algo que me desestabiliza, que vai me desequilibrar, porque eu perdi algo que era muito importante na minha vida, que era a rotina, né, de cuidar, de cultivar ali a família, os filhos, né? Se eu não tenho, por exemplo, o meu grupo de amigas ou o meu esporte, um hobby, qualquer outra coisa, eu vou passar por esse período com mais dificuldade do que se eu tiver. Então, por exemplo, ter as minhas amigas ou começar a viajar com o marido. Então, ter redundâncias, ter várias coisas que eu me interesso é importante. Então, criar redundância é isso, é ter alternativas, né? Apostar conservadoramente em certas áreas e tomar diversos pequenos riscos em outras áreas. Então, o que é o conservador aqui? É eu ficar naquilo que eu conheço, né, que me traz segurança, né, e que eu sei lidar, e os pequenos riscos são coisas que não vão me desestabilizar, mas que vão me abrir para aprendizados novos, tá? Então, por exemplo, eu atuo como coach, né? E eu posso pensar, puxa, eu quero muito começar a dar palestra. Então, eu não vou simplesmente falar tchau para todos os meus clientes de coaching, fechar o escritório e começar a dar palestra. E se eu não gostar? Eu nem sei. Então, o que eu vou fazer? Eu continuo ali, mas eu abro pequenas áreas de teste. Então, eu vou buscar cavar uma primeira palestra, ou eu vou começar a assistir palestras, perguntar. Então, eu vou ali buscando diversificar, né? E livre-se do que te torna frágil. Esse é muito importante. E esse, eu acho que para nós, eu queria focar um pouquinho mais assim em relacionamentos tóxicos que às vezes a gente tem, né? Por exemplo, tem aquela amiga que sempre critica o jeito que você lida com o namorado, com o marido, ou alguma coisa. Isso não necessariamente isso vai te fazer bem, isso é uma coisa tóxica.
Então, assim, para que eu mantenho esse relacionamento tóxico, né? É diferente de, por exemplo, alguém que quer o meu bem e me dá um feedback, né? Tem pessoas que simplesmente criticam, por criticar, para querer realmente diminuir a gente. E se eu percebo isso, por que eu não estou cortando? Então, assim, me livrar daquilo que me deixa frágil, que me enfraquece, também é importante, né? Eu gosto muito de uma imagem. Imagina que aqui na palma da mão você escreve não e aqui você escreve sim, né? Então, quando a gente faz assim para o outro, né, como se a gente estivesse mostrando a palma da mão, a gente está dizendo não para ele, a gente está pondo limite para o outro, só que aqui, ó, a gente está dizendo sim para si mesmo, né? Então, é um pouco isso, o antifrágil, a gente dizer sim para si mesmo também, né? Bom, aqui eu deixei as perguntas que vão falar sobre o Ikigai, que é o último item daquela lista ali, né? Que é siga, viva a partir do seu Ikigai. Então, quais são perguntas que podem ajudar você a descobrir o seu Ikigai? Para aquilo que você ama fazer, o que eu posso fazer por horas sem cansar? Que atividades me fazem feliz? Então, isso traz o positivo, traz o flow, né, o fluxo, isso é muito gostoso. Para o quadrante do o que eu sou bom em fazer, o que eu faço com facilidade, o que as pessoas mais admiram em mim. E aqui, o grande segredo é lembrar do que as pessoas já te elogiaram ou perguntar, né, pedir esse feedback para as pessoas. O que você acha que eu faço bem? Por quê? Porque nós temos dificuldade em identificar nossos próprios talentos. Por exemplo, se alguém falar, nossa, Cláudia, você escreve bem, eu vou, né? Por quê? Porque é fácil. A nossa cultura, ela faz com que a gente preste mais atenção ou recompense esforço, né? Então, é o que eu posso melhorar, o que eu preciso crescer, quais são os meus pontos fracos para daí melhorar. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de enxergar os próprios talentos. Por quê? Porque a gente está focado naquilo que a gente não é bom, a gente está focado no não suficiente. E por isso também a nossa dificuldade de sentir gratidão. Então, pergunte para os outros, ou lembre de conversas onde espontaneamente as pessoas te fizeram um elogio, porque normalmente o outro vê os nossos talentos com muito mais facilidade do que a gente mesmo. A pergunta sobre o que você poderia ser pago para fazer, aqui não é aquela visão, vamos dizer assim, de troca transacional, mas é muito mais, puxa, qual é a sua visão de mundo, né? Qual é a vida dos seus sonhos, né? Então, essas perguntas são importantes. O que faria se dinheiro não importasse? O que faria com minha vida se soubesse que não falharia? Eu gosto muito dessas perguntas, porque elas puxam de dentro da gente a nossa visão, o nosso ímpeto, né? Aquilo que a gente realmente gostaria de fazer, se não tivesse medo, se não precisasse de dinheiro, ou seja lá, que tipo de segurança a gente precisa. E a última tem a ver com o que o mundo precisa. Então, o que você estava fazendo quando teve impacto na vida de alguém? Então, o que você fez por aquela pessoa? O que mais lhe frustra ou mais traz pesar nessa vida e na sociedade? Então, o que você vê no mundo e fala, puxa, que pena que as coisas são assim. Então, olhando um pouco para essas perguntas, é que a gente vai descobrir ali o nosso Ikigai. E o grande segredo do Ikigai não é transformar isso numa meta linda, super distante, e que eu vou levar a vida inteira para chegar. A relação com o Ikigai não é essa. Como eu falei lá no início, a relação com o Ikigai é como que eu coloco o meu Ikigai aqui e agora em prática. E tem momentos, né, no começo, tem hora que a gente acha
gente fala, puxa, não tenho ideia, e tá tudo bem. Porque existe um caminho, existe um cultivo aqui entre viver o Ikigai de maneira incidental, ou seja, quando as coisas combinam e acontece de maneira espontânea, para um jeito intencional, ou seja, eu coloco isso todo dia para funcionar, a todo momento que eu consigo. E o mais interessante, eu já fiz isso com muitos clientes, a coisa mais interessante é que a unanimidade é a seguinte: posso chegar no fim do dia cansado, porque trabalhei muito, fiz muita coisa, mas eu me sinto energizada, eu me sinto satisfeita, eu me sinto tendo um propósito, né? Tendo significado, meu dia valeu a pena. E acho que é essa sensação que a gente precisa, né? E é essa sensação que tem faltado no nosso dia a dia moderno. Por que o trabalho hoje em dia está gerando tanta depressão? Há 40, 50 anos atrás, depressão, a angústia, a ansiedade eram sintomas pessoais, não eram conectados ao trabalho. Hoje, a Organização Mundial da Saúde coloca burnout, depressão, ansiedade também como sintomas de doença do trabalho. Então, por que o trabalho tem adoecido as pessoas? É porque o trabalho hoje está um pouco sem sentido. Então, e o sentido, ele não vai vir de fora, cada um vai ter que criar o seu, né? Essa é a minha contribuição. É a qualidade, a energia que eu coloco, é o carinho, é o amor que eu coloco para fazer o meu trabalho, né? Bom, então, depois que responde essas perguntas, o que vocês vão fazer? Vocês vão descobrir o que se repete ou o que é muito parecido em cada quadrante, tá? E aí, finalmente, escrever a sua frase. E escrever a sua frase, de alguma maneira ou de outra, tem que responder essa pergunta: o que é tão importante para mim que eu quero ver mais disso no mundo, né? Então, eu espero que isso ajude cada uma a encontrar o seu Ikigai, a ter mais consciência, né, do seu Ikigai, na verdade. Falar de encontrar o Ikigai, parece que as pessoas estão com ele perdido por aí. Não, tá? Cada um tem o seu Ikigai, já está aqui dentro. Só precisa realmente despertar, né? E é isso. Então, o trabalho com o Ikigai, ele vai trazer felicidade, prosperidade, satisfação e significado. Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre o Ikigai. Tati, gostaria de te agradecer mais uma vez a oportunidade e eu espero de verdade que as pessoas tenham aprendido algo, que elas possam levar isso para o dia a dia e que isso de alguma maneira traga significado e felicidade para todo mundo. Que trabalho maravilhoso, Cláudia. Que espetáculo, assim. A forma com que você traz, né, a informação para a gente, ela é tão branda e ela é tão clara, que faz com que a gente vá viajando com você e imaginando cada uma das, né, dos estágios e tudo mais que nós precisamos fazer para a gente poder realmente estar em contato com o nosso Ikigai. E eu super adorei, eu tenho certeza absoluta que vai ajudar a vida de muitas das mulheres que estão aqui conosco, e novamente gostaria de agradecer aí a sua participação. Olha, eu agradeço muito, parabéns pela iniciativa, eu espero que o Circuito Mulher continue apoiando muitas mulheres, cada vez mais, por muito tempo, e sempre que eu puder contribuir, pode contar comigo, porque eu acredito piamente que nós mulheres temos que apoiar outras mulheres, né? E assim seremos todas fortes, né? Faz parte do sentimento aí de comunidade. Então, muito obrigada e espero realmente ter ajudado aí as nossas irmãs. Isso mesmo. Obrigada a você, Claudinha, e, gente, até a próxima.